Fala pessoal, começando mais um programa aqui, um Conexões PE com vocês. Novamente aqui agradecendo a vocês que estão aí compartilhando, assistindo, salvando. Mostre esse programa para seu amigo, passe para a grande rede mundial. Deixa eu pedir aqui para o meu parceiro aqui, Eduardo, apresentar nosso convidado, Eduardo. Olá pessoal, hoje temos a honra de ter aqui Dr. Fernando Coimbra Júnior, com o tema Os Limites nas Redes Sociais. Ele é formado pela Universidade Católica de Pernambuco, foi conselheiro independente do Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É sócio fundador do escritório Fernando Coimbra Advogados Associados. Tem na sua área de atuação não só o direito empresarial, direito sucessório, direito imobiliário e vem se especializando bastante com essa nova modalidade da internet. Muito obrigado, Coimbra, por sua participação com esse novo mundo que a gente está vivendo e de tantas dificuldades de entendimento nas redes sociais para o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Razão pelo qual escolhemos o tema aí, os limites nas redes sociais. Eu que agradeço, Beto, Eduardo, é um prazer estar aqui, fico feliz com esse convite para debater um tema tão relevante. Antes da gente entrar no tema de redes sociais, eu queria... Como é que seguir a carreira na advocacia, família, como é que é isso? Minha mãe é advogada, né? Então, o interesse natural sempre surgiu pelo direito e quando eu fui fazer vestibular, vislumbrei que seria uma carreira promissora em relação a oportunidades, porque você podia seguir na advocacia ou você podia fazer concursos. E na época, era uma época que estava pipocando concurso no Brasil inteiro. Então, eu vislumbrei ali uma boa oportunidade. Mas um fato importante que me fez me apaixonar pelo direito foi no primeiro ano de faculdade, eu fui fazer um estágio no escritório de advocacia, que era uma banca de advocacia renomada na época, saudoso doutor Aloysio Times. E aí eu comecei a ter contato com fórum, processo, juiz, servidor, reunião com clientes, audiências. E aí aquilo me fascinou. Eu decidi que era aquilo que eu queria fazer na minha vida e já se vão aí 30 anos de exercício de advocacia. Que bom, que bom. Que coisa boa. Coimbra, veja só, essa nova forma, né, das pessoas se comunicarem, do ponto de vista jurídico, quais hoje são os grandes desafios trazidos aí por estas plataformas, né? WhatsApp, Instagram, Facebook. Como é que você está enxergando tudo isso? Olha, essa forma nova de comunicação, que não é tão nova, mas vem acelerando, né, cada vez mais. Exato. Os desafios são imensos, né? E eles só crescem quanto mais essas plataformas se desenvolvem. A gente pode hoje citar como os principais desafios é a proteção da privacidade, a proteção dos dados pessoais, né? Essa responsabilização por conteúdos disponibilizados por terceiros ilícitos, né? E os crimes contra a honra. Então, esses pontos são os pontos mais que desafiam o direito. Na internet, todo mundo tem um jargão que a turma usa, que é na internet vale tudo. Isso é mito, é verdade? O que é que pode gerar um processo judicial em relação a isso? Não, é mito, completamente mito. Veja, a internet não é uma terra sem lei, né? Tudo que é postado online está sob ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos leis do Código Civil, do Código Penal, leis eleitorais e outras mais. Então, colocou na internet alguma coisa que vai ofender alguém, você pode responder. Por exemplo, você pode responder por ações de indenização, se você cometeu algum dano moral a uma pessoa. Você pode responder uma ação criminal, se você atentou contra a honra de alguém. Não é uma terra que ninguém manda ali. Ninguém tem uma manda. Lei, você tem lei, tem tudo. Exatamente. Eduardo, por favor. Pois é, e assim, como ficam os crimes contra a honra, que você colocou mais ou menos, já é a calúnia, difamação, injúria, previstos aí no Código Penal, e citar exemplos práticos que você tem e que se tornaram públicos, que você possa aqui clarificar e enriquecer mais o debate. Certo, vamos diferenciar
esses crimes, né? Calúnia, injúria, difamação, né? Para a gente entender. Nossos ouvintes entendem exatamente. A calúnia é você atribuir a alguém um fato criminoso sem aquela pessoa ter feito aquilo, né? Certo. Por exemplo, se você coloca no ambiente digital que uma pessoa desfalcou uma empresa, certo? Então, aquilo é uma prática de crime, vai configurar uma calúnia. Da difamação, você atenta contra a reputação de uma pessoa perante terceiros. Vamos exemplificar. Um grupo de WhatsApp de trabalho. Você coloca ali naquele grupo que determinada pessoa mentiu numa reunião de trabalho. Então, ali, você atentou contra a reputação no ambiente público de várias pessoas. Então, estará cometendo esse tipo de difamação. Já a injúria, você atenta contra a honra de uma pessoa para ela mesma. Não precisa ir de terceiros ou de publicidade. A gente pode citar uma conversa privada de WhatsApp. Eu converso com você no WhatsApp, atento contra a sua honra, direto. Só com aquela conversa você pode entrar com uma ação me acusando de injúria. É importante notar que para você prosseguir com esses processos, você precisa de um advogado. O que é que acontece hoje? Hoje, o cidadão, ele sofre um crime contra a honra dele e ele vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência, né? E pensando que com aquele boletim de ocorrência é suficiente para que o processo prossiga e aquela pessoa que está sendo acusada seja condenada. Mas não é. Por exemplo, ele vai ter que, no prazo de 6 meses do ato, daquele fato criminoso, intentar uma representação criminal ou uma queixa-crime, e ele precisa de um advogado para isso. E para que a outra parte também se defenda. Né? Se ele não fizer isso nesse prazo, 6 meses, aquela pessoa que injuriou, caluniou, difamou, não vai ser punida. O processo não vai prosseguir. Além de que tem a questão das provas. Né? Você precisa guardar essas provas, né? De prints, vídeos, áudios. Não adianta nada você não guardar esse material, prestar uma queixa, quando for lá na frente, chegar na frente do juiz e não vai ter prova. Vai ser a sua palavra contra a do outro. A pessoa não vai ser punida. Nessa questão, há uma polêmica muito grande se você tem o direito de gravar ou não. Como é que fica essa situação? Olha, você tem direito de gravar uma conversa entre você e uma pessoa, certo? Mas gravar terceiros sem o conhecimento, você não pode. É considerado uma prova ilícita, certo? Então, esse sistema de gravação, de interceptação, de mensagem, tudo tem que ser com autorização judicial. Doutor, deixa eu falar dessa situação que a gente vê muito, que é as fake news, né? Essas divulgações de informações falsas que cresceram muito nesses últimos anos. No Brasil tem uma legislação suficiente ou ainda faltam regras para combater isso? Olha, infelizmente no Brasil não existe uma legislação que trate de fake news. O que nós temos são leis esparsas que estão contidas no Código Penal, na legislação eleitoral, no LGPD, mas um regramento direcionado a fake news, que seria muito importante, não há. O que nós temos é um projeto de lei que está em discussão na Câmara e isso não tem avançado. Né? Então, não temos hoje... Já tem algum tempo ele? Já tem algum tempo. Já tem algum tempo. Nós não temos uma luz no fim do túnel de se isso vai evoluir, quando vai se tornar numa lei. Então, realmente, é uma matéria que já necessita de uma regulamentação específica, né? É um direito que sofre muito com isso, é o direito eleitoral, né? Principalmente nessa época que se aproxima de disputas eleitorais. E talvez seja por isso que nós temos aí um inquérito tratando de fake news no Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito já tramita há 7 anos e não tem uma finalização. E, pelo contrário, nesse inquérito, recentemente são incluídas novas denúncias, novas investigações, novos atores,
Então, é um inquérito que está se eternizando. Está no gerúndio. Está no gerúndio. E a OAB, há alguns meses, até fez um ofício ao ministro solicitando providências para que fosse concluído aquele inquérito. Não poderia existir um inquérito eterno, né? Então, essa falta de regulamentação gera muitos problemas e talvez seja esse um dos. Né? Pegando carona no que Beto falou, é o chamado Marco Civil da Internet, né? Que é a Lei 12.965/2014. É ainda a principal base jurídica da internet no Brasil. Como é que está a responsabilidade das plataformas por conteúdos gerados por terceiros? De fato, é a principal base jurídica. Como o nome diz, é um marco histórico, porque o Marco Civil da Internet ela traçou as diretrizes para o uso da internet do Brasil. Tá, mas não é lei ainda. Vamos dizer, a regra do jogo. Não é lei. É lei já. O Marco Civil da Internet é porque é assim denominada, desculpa. mas é uma lei, né? E essa lei, ela tem por princípio proteger a privacidade e a liberdade de expressão. Certo? Que é outra confusão, né? Me desculpe. Tudo no ambiente digital está relacionado a esses dois conceitos, né? O direito... até onde vai a privacidade e a liberdade de expressão. Então, um ponto importantíssimo do Marco Civil da Internet, que eu acho, foi que ele trouxe o tema da responsabilização das plataformas, dos provedores, pelos conteúdos ilícitos gerados por terceiros. Né? O que é que disse o Marco Civil da Internet? Uma regra geral de que os provedores, eles não são responsáveis por conteúdos gerados por terceiros, conteúdos ilícitos, certo? Porém, se o provedor receber uma ordem judicial, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele será responsabilizado. Para a retirada daquele conteúdo. Para a retirada daquele conteúdo. E o Marco Civil da Internet fez uma exceção a essa regra da ordem judicial, que são os vídeos com cenas de nudez ou atos sexuais. Nesse ponto, ele diz que não necessita da ordem judicial, mas apenas uma notificação do participante que se sentiu incomodado. Através dessa notificação, ele é obrigado a retirar. Se ele não retirar, ele vai ser responsabilizado. Certo? Só que esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele foi contestado e foi alegada a sua inconstitucionalidade. E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. No ano passado, o STF decidiu que esse artigo 19 ele era parcialmente inconstitucional e traçou novas diretrizes para a responsabilização. O que é que ele disse? Nos crimes contra a honra. Nesse tipo de crime, o provedor deveria ser intimado através do ordem judicial para retirar. Se não retirasse, seria responsabilizado. Nos crimes graves, quais crimes graves nós podemos falar aqui? Racismo, homofobia, crime contra as mulheres, crime contra as crianças e outros mais. Nesses casos de crimes graves, os provedores eles são obrigados a retirar esses conteúdos, independente de ordem judicial ou comunicação do interessado. Então, se eles não retirarem do ar, eles vão ser responsabilizados. E nos crimes comuns, como seria o caso de uma denúncia de uma conta falsa, através de uma simples comunicação do interessado, ele era obrigado a retirar. Essa foi a decisão do Supremo, que está válida. Porém, semana passada, o governo editou um decreto. E nesse decreto, o governo ampliou mais ainda a responsabilidade dessas Big Techs. Né? No sentido de que qualquer conteúdo que seja criminoso ou nocivo, é obrigação delas verificarem e retirarem. Pois é, mas aí há uma... Desculpa aqui, Beto.
há uma linha, o que é nocivo e o que é criminoso, efetivamente. E recentemente tivemos aquele bonequinho de Vila Sésamo da política que apareceu por tudo que é canto. Veja, pode até ser nocivo, mas configura crime, dependendo do que falar, né? Pois é, veja, o que é o crime grave, o que é nocivo, aí vai muito de interpretação. Essas questões vão esbarrar no Poder Judiciário, né? Então, provavelmente o provedor vai dizer, não, isso aí eu não considero que é um crime nocivo. Aí a pessoa vai ter que recorrer ao Judiciário para poder retirar. Mas, veja, o fato dele não reconhecer que aquilo é nocivo, se o Poder Judiciário reconhecer que é, ele vai ser responsabilizado, porque ele não tirou quando deveria tirar. E quanto tempo leva isso, mais ou menos, pela tua experiência? Porque isso tá demais, né? Tem uma demanda muito grande com isso. 48 horas, 72 horas, como é que vai ficar essa... O Beto falou aí sobre a questão da política, né? Daqui a pouco a gente tá chegando na eleição, alguém coloca uma coisa com 48 horas antes da eleição e o tempo para rever isso. Isso varia. Você tocou aí no ponto eleição. Na eleição se monta uma estrutura, o judiciário eleitoral, bem grande e sustentada, para que as respostas sejam imediatas. É um plantão. É um plantão, acho que contínuo. Né? Então, as respostas são rápidas e tem que ser, né? Porque isso pode influenciar na campanha. Então, o Tribunal Regional Eleitoral tem agido de uma forma célere. Na Justiça Comum, que aí nós vamos para as ações cíveis, ações criminais, isso depende muito de caso a caso, de juiz para juiz. Então, tem juiz que despacha com 24 horas, outro despacha daqui a uma semana. Mas nesse tema que é bem sensível, o judiciário tem que dar uma resposta rápida. Porque se ele demora um conteúdo desse ilícito, ofensivo, é uma justiça que não compensa a vítima. O estrago já está feito. Então, Né? o ideal é que essas decisões sejam tomadas o mais rápido possível. Doutor Fernando, o senhor falou do Marco Civil, eu queria falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 13.709 de 2018. Queria que o senhor me passasse aqui, como é que impactou o uso dela nas redes sociais e a coleta de dados? E 2 pontos interessantes. Quem fiscaliza o cumprimento da lei e quais são as penalidades de quem descumpre? Veja, a LGPD foi um avanço enorme para proteger o cidadão brasileiro nesse ambiente digital, né? Ela está alicerçada no princípio do consentimento. No sentido de que, para você coletar dados, usar, tratar ou compartilhar, você precisa do consentimento. Então, as empresas precisam ser transparentes, de informar por que vai coletar esses dados, se vai usar, como vai usar e se vai compartilhar, certo? As empresas precisam estar estruturadas, porque a lei determina que elas adotem sistemas de proteção para que esses dados não sejam vazados, adulterados. Né? Então, é uma lei bastante importante. A questão do que você perguntou, Beto, é do... Quem fiscaliza Quem fiscaliza. Quem fiscaliza essa lei é a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pela lei, certo? Ela tem uma estrutura própria, pessoal, né? É uma agência que pode regulamentar os procedimentos, os processos, como vai aplicar essas penalidades. E a lei prevê multas pesadas. Essa lei ela prevê multa de até 50 milhões de reais. Ela prevê que a suspensão das atividades de uma empresa, ela prevê a proibição das atividades de uma empresa. Né? Lógico que vai ser colocada aí a questão da ampla defesa, do contraditório. Se uma empresa for penalizada com algum tipo desse, ela vai ter que se defender e vai ser julgada. Essa agência, quando foi criada, deram condições para ela poder trabalhar, porque ela está em todo o país, né? Juridicamente, sim. Tá. Na prática, eu não sei como está havendo essa fiscalização, não sei se ela tem a capilaridade necessária certo. para
fiscalizar. Mas, embora a lei seja de 2018, a gente pode considerar ela uma lei recente para estruturar um órgão desse Não tem nem tipo. 10 anos. Exato. Pois é, completando essa pergunta de Beto, é muito comum a gente ir numa farmácia e sempre pede o CPF da gente, faz o cadastro, até para bônus e tá juntando algum tipo de desconto futuro. E a gente percebe, de alguma forma, surge assim, umas propagandas para a gente fica desconfiado. Como é que o cidadão pode interceder nisso? Como é que o cidadão pode procurar essa agência e saber se esses dados foram vazados por determinada instituição? Primeiro, como eu falei inicialmente, né? As empresas, elas pedem seus dados. Você não é obrigado a ceder seus dados, certo? Se você cede, ela tem que dizer por quê ela está pedindo aqueles dados. Você concorda ou não, certo? Na lei, a ANPD, ela tem que disponibilizar canais de comunicação com a população. Ouvidoria, telefones, certo, e tudo mais. Então, você pode acionar a ANPD através do site e fazer determinada denúncia. Ok. Então, E com relação, me fala sobre o ECA digital, né? Que aí é a preocupação aí com as crianças, adolescentes nas redes e os cuidados legais, né? Que as famílias devem ter com relação aos menores de idade. O ECA digital foi uma... Traduz aí, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei que já existe há muito tempo, e o ECA digital foi justamente uma atualização para o ambiente digital. Ok. Né? Então, ele tem normas específicas de proteção para os menores. Né? As empresas hoje, que lidam com conteúdo que desperta o interesse desse público infanto-juvenil, elas precisam ter muito cuidado para não disponibilizar conteúdos impróprios, né? E para verificar com eficiência a questão da idade de quem está ali consultando. A gente pode... Na prática, isso tem acontecido de uma forma eficiente? É difícil a gente aquilatar isso, mas eu acredito que não. A gente... É muito comum a gente entrar no site e perguntar só se é de maior ou não, clica ali no pontinho e pronto, entra. Isso o ECA Digital vem combatendo. Certo? Então, é uma prática ilícita. A empresa pode ser penalizada, né, com multas e outras punições, porque ela não está verificando de forma eficiente que ali do outro lado tem o menor. Como é que a fórmula é você tentar ver se fazer visualização da pessoa, né? Porque você clica e você mostra o rosto, é isso? É isso. É uma nova mecanismo de segurança. Que essas leis todas elas trazem? Elas trazem que as empresas precisam se estruturar. Elas precisam adotar sistema de segurança, em termos de biometria, ou uma verificação junto com Receita Federal, que se bota CPF ali, já sabe a idade da pessoa. Isso é uma estruturação que toda empresa hoje tem que ter, principalmente se você lida com menores. Deixa eu voltar numa questão que o senhor levantou aqui logo no início, na questão do WhatsApp. Prints de conversa e áudio, o senhor falou que são importantes como peças judiciais. Mas queria que o senhor desse um exemplo aqui pra gente de como é que situações que costuma o pessoal na justiça aceitar e outras que o juiz diz, isso aqui não tem jeito, isso aqui não é. Queria até desse exemplos pra gente. Olha, isso é um tema tão comum hoje e a gente que milita no judiciário se depara com isso quase que constantemente. É difícil hoje você ter um processo que não venha algum elemento de prints, de WhatsApp, de áudio ou de vídeo. Então, veja, vamos lá. Os prints, os vídeos, os áudios que você retira de um celular ou de um computador, os juízes hoje eles estão aceitando como prova, né? Mas desde que sejam feitos de forma lícitas,
né? Você faz isso do seu celular, pode. Se você pega escondido o celular de alguém, acessa e tira, não pode. Certo? Certo. Então, veja, o cuidado que a pessoa tem que ter é que você joga esses elementos de prova no processo, a outra parte vai falar. Então, ela vem e pode dizer, olha, esses prints eles foram manipulados, eles foram editados. Então, isso vai perder um valor de prova para o juiz, porque está sendo posto em dúvida ali a autenticidade, né? O que é que acontece? O juiz provavelmente vai determinar para fazer uma perícia, isso vai alongar demais o processo. Pode pedir a perícia dos dois telefones, né? Pode Da pedir. pessoa e do outro, para Exatamente. dizer Então, que, já que o outro está dizendo que isso foi manipulado. Exato. O que é recomendado no caso? O recomendado no caso é que você faça uma ata notarial. O que é uma ata notarial? É você levar o seu celular, o seu computador, um tabelionato de notas, vai chegar para o tabelião e vai dizer que quer a transcrição daquela conversa, daquele vídeo, daquele áudio, daquela foto. Então ele vai lavrar aquilo tudo como se fosse uma escritura pública e ele tem fé de ofício. Então ele vai lhe entregar uma escritura pública com aquele texto todo, com aquelas fotos, com os vídeos, a transcrição de áudio, transcrição de vídeo, o que for. E isso aí tem uma força muito grande no judiciário. Tá? Agora, tem dois poréns em relação à ata notarial. Um é que paga. Dependendo do conteúdo, se for um conteúdo extenso, fica mais caro. Né? E o segundo é que você não obtém essa ata notarial tão rápido. Né? Para você ter ideia, você tem que deixar lá o celular por 24 horas, ou 2 dias, ou o computador, para ele poder extrair, né, aquele conteúdo e depois passar para essa ata notarial. Então, isso desestimula um pouco as pessoas, mas eu entendo que em determinados casos relevantes é importante o ato notarial. Mas nada impede que você colocando seus prints, áudios ou vídeos, você saia vencedor numa ação. Uhum. Eduardo. A gente tem visto de tudo, né? Propagandas de remédio, propaganda disso, daquilo, de dinheiro fácil. Com relação aos influenciadores digitais, né, e as publicidades de um modo geral. Quando é que uma propaganda precisa, de fato, ser regulamentada nessa rede social, se existe esse instrumento, né? E qual as responsabilidades que existem para quem anuncia produto ou serviço. Então a gente vê muitas vezes, assim, de uma forma genérica, magnésio. Aí o magnésio serve para tudo hoje. Magnésio serve para cabeça, depressão, até para unha encravada. Então, assim, quem é que está regulando isso? Veja, teve uma lei recente que ela é denominada Lei dos Influencers, né, que ela regulamentou essa profissão de multimídia. Hoje existe a profissão de multimídia. Multimídia é influencer, youtuber e todo o pessoal que dá suporte, que cria conteúdo, ele está inserido nessa profissão de multimídia. Então, tirou essa profissão da informalidade. Certo? Tá, mas eu não precisaria ter um respaldo científico, por exemplo, falar de remédio ou falar de um determinado, né, suplemento, eu não precisaria ter um respaldo científico para estar divulgando isso? Não. Você não precisa ter respaldo. Você precisa ter responsabilidade. Veja, vai tudo para o que nós conversamos aqui. Né? Se você coloca na rede algo que não é verdade, algo que é fantasioso, você vai ter que arcar com as consequências jurídicas. Né? Então, para você hoje fazer uma publicidade, né, um influencer, um youtuber, ele tem que identificar que ele está ali oferindo alguma vantagem, se for o caso. Se ele estiver oferindo alguma vantagem por um anúncio de uma marca... porque tem a marca lá, né? Ele vai ter que botar uma hashtag publi, hashtag parceria, por exemplo. Tem outras formas também. Né? Então, ele é responsável por todo aquele material que ele está disponibilizando. Se ele estiver fazendo uma propaganda enganosa, vai ter as consequências. Mesma coisa os anunciantes.
vendem produtos, são responsáveis por defeito nos produtos, são responsáveis por propaganda enganosa, e ambos estão sob o teto do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, igual a qualquer comercial que se faz em televisão, ou na internet, em qualquer canto, você vai arcar com as consequências do que você está vendendo. Quais são os erros, colocando as empresas, quais são os erros mais comuns que são vistos aí nas redes sociais, no Instagram, no próprio WhatsApp que a gente recebe, quais são os mais comuns? Veja, um erro mais comum da empresa hoje, de uma empresa, é ela viver no amadorismo ainda. Se ela trabalha com rede social, hoje em dia, negociando ou fazendo qualquer tipo de comercialização, ela precisa se estruturar. Ela precisa se formalizar, ela precisa adotar sistemas, ela tem que ter boas práticas de governança, adotar procedimentos, sistemas de registros de conversas. Porque vocês vejam, nós falamos aqui do Marco Civil da Internet, nós falamos do LGPD, que são normas que têm multas pesadíssimas e têm penalidades que podem proibir o funcionamento de uma empresa. Então não se admite que hoje uma empresa continue sendo amadora nesse ambiente digital, né? Um erro comum de empresa que lida no ambiente digital é ela não registrar as conversas com clientes. Vamos supor, existem empresas que vendem produtos na internet ou no Instagram e elas tratam com os clientes com WhatsApp particular. Entendeu? Ela não tem um ambiente de registro. Então, se tiver algum problema no futuro, ela não sabe nem o que ela falou, o que foi que aconteceu. Precisaria estar, por exemplo, um vendedor com o WhatsApp da empresa, né? A empresa é interligada com os sistemas dela, aquilo vai ficar arquivado. Perfeito. Ok. Eduardo, Perfeito. a gente tá na reta final aqui, né? Pra gente fazer as... Muito bom. Com relação aos conselhos, para o cidadão comum, que conselhos você daria para esse uso das redes sociais com liberdade, né, que você falou tanto, de responsabilidade, segurança jurídica? Como é que você está vendo isso para os próximos anos? Veja, o conselho que eu dou é que o cidadão hoje, quando ele for fazer uma crítica, for fazer uma postagem, ele for comentar alguma coisa em rede social, que ele pense primeiro, entendeu? Que tenha calma, né? Que não seja afobado. Não escolhendo o que não escolhendo o outro. O que entra na internet não sai, né? Você pode até querer excluir, mas vai ficar ali de alguma forma registrada. Inclusive, quem nunca foi postar alguma coisa, citar aqui o Instagram, você vai fazer uma homenagem à sua esposa, um amigo, e bota lá uma foto com um texto e tal, e viu depois que não era aquilo que queria dizer, que estava errado, e com poucos segundos você vai lá para cancelar, para excluir, já tem curtida. Já vazou. Já tem curtida. Já. Dependendo, se for Beto ou Eduardo, vai ter mais de 100. Eu, pelo menos, tenho uma lá. Então, assim, não sai. Então, essas postagens, essas críticas, entendeu? Esses comentários no calor da emoção geram problemas judiciais. Então, esse é o conselho que eu dou. Sempre que você for estar no ambiente digital, você analise o cenário, pense se não é melhor esperar um pouco para responder ou para falar. Até porque quando você fala pessoalmente, você tem mais educação Exatamente. do que está colocando, Exatamente. Escrevendo, né? A gente percebe claramente isso. Se fosse aquela mesma situação, se você estivesse falando com a pessoa pessoalmente, não diria aquilo como está colocando no WhatsApp, que é uma coisa fria, parece que a pessoa não vai levar a sério, né? E leva, né? E as consequências são duras. Ok, antes de fazer os agradecimentos finais aqui, pedir para que Eduardo dê o nosso alô aqui para os nossos parceiros. Olá, pessoal, muito obrigado pelo apoio. Alpha Ways XP Investimentos, a Delta Café, a Óculo Óticas, a Contar Contabilidade e Assessoria Tributária, a Cultura Inglesa, Parladelli e a Taverna Suíça, desde 1968, na nossa querida cidade de Gravatá. Dr. Fernando Coimbra Júnior, muito obrigado.
pela sua participação e por clarificar tantos temas aqui com relação a essa nova situação de comunicação, né? Eu que agradeço, estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado, doutor Fernando. A gente está aqui para aprender, né? Aprender mais algumas coisinhas. A gente que mexe muito no dia a dia dessas redes sociais, né? O doutor Fernando sabe que a gente trabalha muito e a gente precisa ter muito cuidado. Né, Eduardo? Qual é o nosso próximo convidado? É uma convidada, doutora Simone Duque de Miranda, para conversar sobre filantropia. Filantropia. Doutora Simone estava agendada para um dia e teve um problema aqui faltou luz aqui, energia aqui no bairro do Recife, aí a gente remarcou e vai ser na próxima semana, doutora Simone aqui com a gente. Agradecer de novo. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado aí, Eduardo. Valeu, Beto. Obrigado a todo mundo. Pedindo novamente, gente, acesse nossos canais, compartilhe, salve o programa, passe para um amigo aqui no nosso Conexões PE.